Mateus 16, versículo 24. Mateus 16, versículo 24. A Bíblia diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se algum homem ou se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amém? Curve as suas cabeças, sentado mesmo. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças por tudo que o Senhor tem feito e falado aqui nesse lugar. Que a tua presença, Deus, continue se manifestando em nosso meio. Que a tua graça continue sendo derramada ao nosso favor. E que o Senhor possa falar conosco através da tua palavra, que para nós ainda é a maior fonte de revelação para as nossas vidas. Que o nosso coração seja como uma boa terra, que está pronta para receber a boa semente do Evangelho. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Amém, queridos. O texto que nós lemos de Mateus 16, no versículo 24, Jesus, ele faz um convite um tanto quanto estranho para quem estava talvez andando com ele em busca de algum benefício. Jesus era rodeado por pessoas que buscavam a ele por conta de algum benefício que ele pudesse oferecer. Pessoas que buscavam a ele por conta de pão, de milagre, por conta de qualquer outra coisa. Mas Jesus um dia, nessa ministração, nessa pregação, ele faz um convite que choca algumas pessoas. Mas o convite de Jesus, ao mesmo tempo que choca, é um versículo que nós podemos dizer que resume todo o conteúdo da Bíblia Sagrada. Mateus 16, 24 tem o poder de resumir toda a mensagem do Evangelho em uma simples frase. Ele começa o versículo dizendo: se alguém. Primeiro ele está dizendo que não é direcionado, é para todo aquele que quiser. E ele continua: se alguém quiser. Ele está dizendo que ele não vai obrigar ninguém. Ele está dizendo que ele não vai coagir ninguém. Ele está dizendo que ele não vai forçar ninguém. Ele está dizendo: se alguém quiser. Se alguém quiser vir, venha, mas venha após mim. Ele está dizendo que ele vai na frente. Ele está dizendo que nós temos uma direção a seguir. Ele está dizendo que nós temos um modelo. Nós temos um alvo. Ele está dizendo: se alguém quiser vir, venha. Mas não venha pelos seus próprios caminhos, não venha pelas suas próprias ideias, não venha pelas suas próprias filosofias, não venha por aquilo que você acha certo, por aquilo que você acha que tem que ser, por aquilo que você pensa que é o certo. Não, se alguém quiser, venha, mas venha após, venha depois, venha por onde eu vim, venha por onde eu pisei, venha por onde eu andei primeiro. Se alguém quiser vir, venha me seguindo. Jesus disse: se alguém quiser vir, venha, venha após mim. Mas quando você vier após mim, tem um detalhe: você precisa tomar a sua cruz e me seguir. Jesus estava dizendo de maneira muito clara: eu tenho um alvo. Jesus estava dizendo de maneira muito clara: eu tenho um objetivo, eu tenho um destino, eu tenho uma direção, eu tenho um lugar que eu preciso chegar. E se alguém quiser vir após mim, precisa estar disposto a chegar no mesmo lugar que eu vou chegar. Se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser chegar aonde eu moro, se alguém quiser ir para casa comigo, se alguém quiser morar nas mansões que eu estou preparando para vocês, se alguém quiser ter resgatado o seu relacionamento com Deus, se alguém quiser ter a oportunidade de chamar Deus de Pai, assim como eu chamo, porque os vossos pais ensinaram vocês a chamarem Deus de o Eterno, o Grande, o nome dele é impronunciável, o nome dele não pode nem ser escrito, o nome dele é tão poderoso. Mas eu vim aqui para revelar a vocês não um Deus distante, não um Deus grande e poderoso, mas um Deus que quer se relacionar com vocês como um pai se relaciona com o filho. Eu vim aqui para ensinar vocês que vocês têm um pai, e quando vocês forem orar, vocês vão poder dizer: Pai nosso que estás no céu. Mas se vocês quiserem isso, se vocês quiserem chegar nesse lugar, existe um lugar que nós precisamos passar, e nós precisamos passar junto por esse lugar.
Nós precisamos passar por uma etapa que vocês não vão conseguir passar sozinhos. Nós precisamos passar por uma etapa. Nós vamos precisar passar por uma etapa que vocês não vão conseguir chegar nela, se vocês não estiverem após mim. E é por isso que eu vim, para que eu passe por esse lugar, para que eu passe por essa etapa, para que eu passe por esse momento. E quando eu passar, vocês passam após mim, e nós chegaremos junto naquilo que Deus preparou para nós. Pastor, mas qual é essa etapa? Qual é esse momento que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo de maneira muito clara aos discípulos: olha, eu tenho um alvo a chegar, eu tenho um objetivo a cumprir, eu tenho um lugar para passar, e esse lugar se chama cruz. Eu preciso passar pela cruz. Só que eu não preciso apenas passar, eu preciso vencê-la. E depois que eu passar por ela e vencer ela, vocês precisam passar após mim. Vocês precisam pegar cada um a sua cruz, para que vocês possam viver aquilo que eu tenho para a vida de vocês. Quem está comigo ainda, diga amém. Eu já tenho um dom muito especial, que é fazer o povo dormir enquanto eu prego. Domingo de manhã então, irmão, às vezes nem eu me aguento. Mas fica comigo que eu sei que Deus tem coisa boa para as nossas vidas. Jesus, ele fala para os discípulos a respeito de cruz. E talvez hoje nós, na nossa concepção ocidental, na nossa concepção cristã, nós lembramos de cruz de uma maneira muito, mas muito diferente daquilo que aquelas pessoas olhavam para a cruz. Quando Jesus está falando de cruz, Jesus não está falando para nós ocidentais do século 21, não. Jesus está falando de cruz para um povo que estava sob o domínio de Roma, um povo judeu que tinha sua cultura, que tinha sua lei, que tinha sua religião, e teve uma invasão de um povo estrangeiro, e estava vivendo agora sob o domínio daquele povo. É como se de repente os Estados Unidos colonizasse o Brasil hoje e dissesse: olha, a partir de hoje nós trouxemos a guilhotina e a cadeira elétrica para o Brasil. Errou? Já sabe. Imagina o pavor que você ia ficar. Você vai ser julgado por leis que não são suas, por juízes que não são seus, por uma sentença que você não reconhece. Um país estrangeiro simplesmente chegou aqui, trouxe o instrumento de tortura mais avançado da época, de maior sofrimento da época, colocou dentro da sua cidade e diz: a partir de hoje, se você não cumprir as minhas regras, você vai para lá. A cruz era instrumento de morte, de tortura, de pavor. Chegar em Jerusalém, olhar para o Monte Calvário, olhar para o monte chamado Caveira, e ver aquelas cruzes ali no alto do monte, na entrada da cidade, era sinônimo de pavor para todos que chegassem em Jerusalém. Jerusalém era a cidade do grande rei, a cidade do grande Deus, a cidade onde o templo de Deus estava estabelecido, aonde a glória de Deus havia se manifestado de maneira poderosa em outros tempos. Agora, na entrada da cidade, ninguém lembra do templo, todo mundo olha para a cruz. E Jesus olha para os discípulos e diz: olha, eu tenho uma notícia para vocês. Se vocês quiserem chegar onde eu vou chegar, cada um pega a sua e vem atrás de mim, porque a minha já está me esperando. A cruz era sinônimo de pavor, mas quando Jesus vence a cruz, Jesus transforma a cruz em símbolo de ternura, de amor. A cruz que era sinônimo de condenação, quando Jesus passa pela cruz, a cruz se torna um símbolo de libertação. Aquela cruz que era sinônimo
de desespero para quem olhasse na entrada da cidade. Quando Jesus passa por ela, ela se torna símbolo de esperança. A cruz, que era símbolo de derrota, agora depois que Jesus a vence, ela se torna para nós símbolo de vitória. Aquilo que era para eles símbolo de perdição, depois que Jesus passa pela cruz, ela é para nós sinônimo de redenção. Jesus, ele passa pela cruz para transformar aquilo que era morte em vida. Quando Jesus passa pela cruz, aquilo que era sinônimo, aquilo que era símbolo de sofrimento sem fim, Jesus transforma em símbolo de uma vida sem sofrimento. Quando Jesus passa pela cruz, Jesus transforma toda a carga simbólica daquele elemento, para dizer para nós: olha, o que vocês mereciam era isso, era a morte, era o sofrimento, era a derrota, era a angústia, mas quando eu entrei, eu venci. E como eu venci, quando vocês passarem pela cruz, vocês vão encontrar nela vida e vida em abundância. Aleluia. Jesus, ele vai para a cruz sabendo de todo o sofrimento que ele passaria ali, um sofrimento tão intenso que ele, mesmo consciente de que passaria, por um momento ele faz aquela oração que todo mundo treme quando lembra dela, porque se o próprio Jesus disse: Senhor, passa de mim esse cálice. Se o próprio Jesus disse: Senhor, se possível for, passa esse cálice de mim. Imagina nós. Jesus vai para um lugar que ele não merecia estar, em um julgamento noturno totalmente ilegal. O sinédrio não estava completo, as leis foram desrespeitadas, o julgamento foi à noite, não podia ser à noite. Jesus passa por 3 julgamentos em uma noite, totalmente ilegal. Quando Jesus é condenado aos açoites, ele é condenado aos açoites romanos. Se pelo menos fossem os judeus, era uma quarentena menos um. Os açoites romanos não tinham limites. Jesus se submete, mesmo tendo poder para sair dali, mesmo tendo poder de escolha de sair dali, ele aceita ficar. Porque o maior segredo da cruz não é ficar porque é obrigado, é ficar por escolha. O que Jesus estava nos ensinando é: olha, você pode sair se quiser, mas eu aconselho que permaneça. Quando Pedro corta a orelha de Malco, e Jesus coloca a orelha de Malco no lugar, Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, você não sabe, Pedro. Não sabe o que, Senhor? Pedro, se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, Ele mandaria 70 legiões de anjos. Se eu quisesse, eu saía daqui, Pedro, mas eu escolhi ficar, eu escolhi vencer, eu escolhi permanecer, eu escolhi trazer vida na morte, eu escolhi passar por isso, para que depois que eu vencer, vocês desfrutem aquilo que eu vou conquistar. Aleluia, aleluia. Eu sei que é uma imagem perturbadora, é uma imagem terrível, é uma imagem difícil de aceitar. E por conta disso nós, via de regras, tentamos pensar nisso apenas como uma história, um filme, uma gravura de um quadro. Mas eu preciso que você entenda que aquilo foi real. Eu preciso que você, se você quiser fechar os olhos, se você quiser viver esse momento, se você quiser transportar sua mente para lá, mas que você entenda que isso foi real. Que você entenda que aqueles chicotes de 3 pontas, e cada uma das pontas tinha bola de ferro ou lâminas, eles penetravam no corpo de Jesus, e quando o soldado puxava, tirava a carne de Jesus junto com o chicote. Preciso que você entenda que isso é real.
Eu preciso que você entenda que depois daquela surra de açoites, o corpo de Jesus não estava com hematomas, o corpo de Jesus estava destruído. Era possível ver os órgãos internos dele, era possível ver os seus ossos. Eu quero que você entenda que Jesus não foi para a cruz com um pedaço de pau nas costas, cansado porque era longe, não. Jesus foi para a cruz depois de ser surrado, fraco, sem dormir, todo ensanguentado. Diz a história que quando Jesus vai à cruz, Jesus não leva a cruz inteira, porque a parte vertical da cruz era muito grande, já estava lá no Gólgota. Jesus leva apenas a parte horizontal sobre o seu ombro. De tão fraco que estava, ele não consegue mais caminhar, e eles obrigam alguém chamado Simão de Cirene a carregar a cruz com ele. E eu tenho dificuldade quando alguém diz assim: pastor, Deus vai levantar um sirineu para te ajudar. Eu falo: não quero, irmão, porque sirineu só ajuda quando é obrigado. Eu quero alguém que veja o sofrimento e coloque o ombro debaixo da cruz, sem ninguém falar nada. Sirineu é obrigado a ajudar Jesus. Quando Jesus chega, alguém acha engraçado pegar uma coroa de espinhos, pegar um ramo de espinhos e fazer uma coroa que não pega só aqui em cima, mas uma coroa romana. Lembra-se que soldados eram romanos, então a coroa romana ela desce até aqui na nuca, faz esse contorno. Espinhos de 2,5 polegadas. Pegaram uma cana e batiam na cabeça dele para que os espinhos cravassem e penetrassem no seu couro cabeludo. Esse é o Jesus que foi para a cruz. Esse é o Jesus que virou pavor para todo mundo, ficou irreconhecível, coberto de sangue, mas em nenhum momento abriu a sua boca. Como ovelha muda, foi levado ao matador, e em silêncio aceitou o juízo de Deus, que era meu, que era seu, fosse derramado sobre ele. Jesus na cruz. Um dia, por conta da minha curiosidade, eu fui pesquisar. Eu não me conformava, André, eu não me conformava em ouvir todo o culto alguém pregando a respeito da cruz e ninguém explicar como que Jesus morreu. Porque todo mundo fala que quando foram matar Jesus, ele já estava morto. Não quebraram as suas pernas como quebraram dos outros para acelerar a morte. E eu fui pesquisar, e eu achei um artigo de um médico, se não me engano alemão, traduzido. E esse médico foi tentar explicar cientificamente a morte dele. A primeira hipótese da morte, da causa mortis de Jesus, foi hemorragia, porque ele já havia apanhado a noite inteira. As suas veias, artérias tinham sido dilaceradas pelos chicotes. Ele já havia carregado um peso enorme, sangrando, o que aumentaria a possibilidade de hemorragia. Um esforço terrível. Mas esse médico chega à conclusão de que Jesus não pode ter morrido de hemorragia, porque a hemorragia leva à perca de consciência, ao desmaio. E Jesus morreu plenamente consciente, tanto que por 7 vezes ele falou na cruz. Ele não perdeu a consciência, ele não desmaiou, então não pode ter sido hemorragia. Uma segunda hipótese da morte de Cristo foi a asfixia, porque a cruz que ele estava pendurado não era para ele, lembra? A cruz que ele foi pendurado foi projetada para outra pessoa, chamada Barrabás. Um homem maior, violento, com um corpo muito maior do que o de Jesus, um bandido daquela época. E por conta da cruz ser maior, diz a história que o pulso de Jesus não encaixava no lugar do madeiro, que já tinha sido feito buraco para colocar os cravos. E para que o braço chegasse até o lugar, amarraram os 2 pulsos de Jesus, e um de um lado, o outro do outro, esticaram o seu corpo, até que o pulso alcançasse o lugar do buraco, rompendo os tendões do seu braço. Ele ficou pendurado na cruz, esticado, e ele ficava revezando, porque se ele colocasse o peso sobre o pé,
o pé ia rasgando, e quando ele não suportava a dor, ele soltava o peso do pé, mas quando ele soltava o peso vinha para o seu braço, e que já estava esticado, ia rasgando o seu pulso, e o seu pulmão ia apertando e ficando sem ar. Por isso a segunda hipótese foi o asfixiamento. Mas também não pode ser isso, porque quem morre sem ar, além de também perder a consciência, não consegue falar. E Jesus deu um brado na cruz. A Bíblia diz que Jesus deu um brado dizendo: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Pastor, resumindo, do que Jesus morreu, a medicina não sabe. É claro que eu resumi o artigo em apenas 2 tópicos, mas ele é muito extenso. Mas eu li um artigo inteiro de medicina para descobrir o que a Bíblia já tinha dito para mim. Os médicos só descobriram aquilo que a Bíblia já tinha avisado: Jesus não foi morto. Pastor, mas o senhor acabou de dizer que Jesus morreu. Foi, mas ele não foi morto. Porque para ser morto existe uma lei na eternidade. A concupiscência gera o pecado gera a morte. Jesus não tinha pecado. A morte não podia tocar nele. A morte não podia requerer a sua alma. A morte não podia requerer a sua vida. A morte estava do lado dele, ele sofrendo, agonizando, sem ar, sem sangue. Diz a Bíblia que quando o soldado lança a lança do lado direito e fura o seu pericárdio, sai água e sangue, não tinha mais nem sangue para sair, e sai o último líquido do seu coração. Jesus não tinha sequer sangue, mas a morte não podia tomá-lo, porque quando a morte olhava para ele, não achava nenhum pecado, achava um cordeiro puro, santo, imaculado. É por isso que Jesus disse: Pai, como a morte não pode fazer nada, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Aleluia. Quando Jesus vence a cruz, quando Jesus passa pela cruz, quando Jesus vence isso que era para que nós vencêssemos, e Jesus sabia que nós não conseguiríamos vencer, aquilo que antes era um instrumento de tortura, de pavor, de medo, agora se torna em fonte de perdão, porque na cruz Jesus começou a perdoar. Quando ele olhou para baixo e disse: Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. Quando ele olha para o bandido que está ao seu lado e diz: não se preocupa, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Jesus está inaugurando na cruz um lugar de perdão. A cruz se torna um lugar onde maldições são quebradas, porque toda maldição que estava sobre nós foi quebrada no Calvário. Na cruz, maldições são quebradas. Na cruz, nenhuma palavra de maldição tem poder. Na cruz, nenhuma palavra de maldição tem valia. Na cruz, nenhuma praga chega na tua tenda. Através da cruz, nenhuma praga arrogada tem poder contra você. Pelo poder da cruz, nenhuma obra de feitiçaria, de macumbaria, ou seja lá de queria for, não tem poder sobre a sua vida, porque você está na cruz. Cruz é lugar de maldições quebradas. Cruz é lugar de cura, restauração e vida. Quando Jesus vence a cruz se torna lugar de cura, restauração e vida. Cura para o corpo, restauração para a alma e vida para o espírito. A cruz, que foi o lugar onde o corpo do mestre foi ferido, se torna o lugar onde o nosso corpo é sarado. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Toda Santa Ceia eu falo isso para vocês, hoje não vai ser diferente. Quando Jesus disse para nós discernirmos o corpo do sangue, Ele estava dizendo para nós procurarmos pecado na vida de ninguém. Ele estava dizendo que nós tínhamos que discernir o corpo e o sangue do Senhor, para não sermos condenados.
Discernir é ter discernimento. Ter discernimento é saber diferenciar, saber o que é um, o que é o outro. Jesus estava dizendo: quando vocês forem tomar a ceia, tenham consciência do que é o sangue e tenham consciência do que é o corpo, porque quando eu fui para a cruz, eu derramei o sangue para perdão dos vossos pecados, mas a minha carne foi rasgada para que o teu corpo recebesse saúde. Aleluia, aleluia. Sabe, queridos, Jesus vai para a cruz, vence a cruz, e Ele olha para a gente e diz: se alguém quiser vir após mim, tome cada um a sua cruz e siga-me. Jesus olha para mim e para você hoje. Jesus está olhando para nós, nos reuniu aqui nesta manhã para olhar para nós e dizer: olha, obrigado por ir no culto. Jesus nos reuniu aqui para dizer: olha, obrigado por participar do culto, obrigado por subir no sermão da montanha, obrigado por participar daquele culto que eu fiz na beira da praia, obrigado por participar daquele culto que eu servi 5 pães e 2 peixinhos para todo mundo. Lembra aquele culto? Aquele culto foi power, aquele culto foi glória, aquele culto foi manto para quem é pentecostal. Só que, ei, muito obrigado por tudo isso, mas eu estou convidando você para a cruz. Olha, muito obrigado porque você é crente, muito obrigado porque você tem cargo, muito obrigado porque você é dizimista, muito obrigado porque você dá uma ajudinha financeira na igreja, muito obrigado porque você fala de Jesus, muito obrigado e parabéns por tudo isso. Mas hoje eu vim aqui para te chamar para o único lugar que pode mudar a sua vida, e o lugar que pode mudar a sua vida não é na salva da igreja, não é na tesouraria da igreja, não é na tua conta bancária, não é na tua ajuda nas obras, não é na tua ajuda para quem está morrendo de fome. O único lugar que pode mudar a tua vida é a cruz, é a cruz, é a cruz. Aleluia. Jesus está dizendo: venha para a cruz. Mas eu já faço muito, mas não é o suficiente, porque nada que você faça é o suficiente. O que vai mudar a tua vida não é o que você faz, o que vai mudar a tua vida é o que eu fiz, e eu já fiz na cruz. Jesus está dizendo: olha, venha para a cruz, porque quando nós vamos para a cruz, nós morremos. Alguém diz assim, irmão, eu tiro o sarro na cara: ah, pastor, meu marido fazer o que? A cruz que eu tenho que carregar. Eu falo: misericórdia. Meu filho é minha cruz, pastor. Eu falo: sangue de Jesus tem poder. Marido não é cruz, irmão, filho não é cruz, doença não é cruz, cruz não tem nada a ver com isso. Para de amaldiçoar as pessoas. Cruz é lugar de você matar o velho homem. Cruz é você crucificar os teus desejos, as tuas vontades. A cruz, eu pego a minha cruz e coloco sobre mim. Eu estou dizendo: Senhor, eu estou me mortificando todos os dias. Cruz é lugar de dor. Na cruz Jesus experimentou talvez a maior dor que um ser humano já experimentou, porque cruz é lugar de dor. Por que cruz é lugar de dor, pastor? Porque dói dizer não para o pecado, dói permanecer na cruz, dói ficar na cruz. Mas Jesus está dizendo para mim e para você: olha, filho, vem para a cruz comigo. Jesus te chamou aqui hoje, Jesus te reuniu aqui hoje. Quem crê que foi Jesus que te trouxe aqui? Amém? Jesus te trouxe aqui para dizer: filho, você precisa morrer um pouco hoje. Você pode me ajudar a pregar? Você pode? Você pode pregar para alguém dizendo: Jesus te trouxe aqui para morrer um pouquinho hoje. Você pode dizer isso para alguém? Jesus te trouxe aqui para morrer um pouco. Você está muito vivo, irmão. Você está muito vivo.
tuas vontades estão muito vivas, o que você pensa está muito vivo, o que você acha está muito vivo, o que você sabe está muito vivo, o que você quer está muito vivo, o jeito que você acha que tem que ser certo está muito vivo. E Jesus te trouxe que vai dizer: filho, nada do que você carrega me serve. Eu estou te chamando para a cruz, porque eu estou querendo que você entenda. Mata tudo isso. Mas pastor, eu estou certo. Não importa se você está certo. O que menos importa é se você está certo ou errado. O que importa é que tem que morrer hoje. O que importa é que você tem que matar um pouco mais hoje. Cruz, quando eu vou para a cruz eu morro. Como diz Paulo aos Gálatas no capítulo 5, eu sou crucificado com Cristo. Como diz Paulo em uma das suas cartas, eu sou crucificado e já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando eu vou para a cruz, morre o velho homem, para que possa viver pelo Espírito. Na cruz eu deixo uma natureza velha, caída, corrompida pelo pecado, que tem aparência de justiça, que tem aparência de santidade, que tem aparência de religiosidade, mas é corrompida, é caída. E Gálatas 5:24 diz que os que são de Cristo crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. E no versículo 25 ele diz: para que possam viver pelo Espírito e também andar pelo Espírito. Sabe qual que é o nosso maior problema, irmãos? É que tudo isso que eu estou pregando aqui você já sabe. Sabe qual é o nosso maior problema? O problema da nossa geração é que nós já sabemos de tudo isso. Nós já conhecemos a cruz. Nós já vimos a cruz. Muitos de nós aqui até passaram pela cruz. O nosso problema é que a gente não ficou crucificado nela. O problema é que a gente passa por ela. O problema é que a gente visita a cruz, e cruz não é lugar para ser visitado. Cruz é lugar para você ficar crucificado. A cruz não tem cordas, porque cordas se soltam. A cruz tem pregos, para que você não caia de lá. A cruz não é lugar para você ir de vez em quando tudo estiver ruim, e falar: pastor, eu preciso de uma ajuda. Vamos para a cruz, pastor, vamos. E daqui a pouco: não, pastor, já desci, ó, perna para quem a gente quer. Pastor, eu não estou bem. Pastor, eu preciso de ajuda. Eu vou para a cruz. Eu preciso de perdão. Eu preciso de restauração. Eu preciso de cura. Eu preciso de vida. Eu vou na cruz. Aí quando você chega na cruz, você é tentado pela tua carne. Você é tentado pelos teus desejos. Você é tentado pelas tuas emoções. Você é tentado por aquilo que você acha que tem que fazer. E você simplesmente arranca os pregos e desce da cruz para fazer o que você bem entende. Eu não estou aqui dando uma lista de pecados e regras. Eu estou aqui dizendo que quando eu estou na cruz, o pecado não me vence. Eu estou dizendo que quando eu estou na cruz, o pecado fica me chamando lá de baixo, mas eu preciso me agarrar na cruz e dizer: Senhor, me ajude a não descer dela, me ajude a não sair daqui, me ajude a permanecer crucificado. Pastor, e como que eu consigo ficar crucificado? Pastor, o que eu preciso fazer para não descer da cruz? Em primeiro lugar, reconhecer que você não é vítima, mas que você é culpado. O problema é que nós vamos para a cruz vitimizados, e cruz não é lugar de vítima, cruz é lugar de culpado. Lembra disso? Cruz é condenação de crime. Eu não vou para a cruz dizendo: pastor, eu preciso de Jesus porque falaram, porque fizeram, porque pecaram, porque caíram, porque tropeçaram, porque me humilharam. E Jesus está dizendo: filho, o único degrau que você precisa subir para chegar na cruz é o degrau do reconhecimento da tua culpa. Quem está comigo ainda, diga amém. Amém. Fica aí, crente.
Para subir, o degrau que te leva para a cruz é o degrau do reconhecimento da culpa. Pastor, como eu sei que eu não estou na cruz? Quando você consegue enxergar a culpa nos outros. Quando a culpa que você enxerga em alguém é maior do que a culpa que você enxerga em você, você só está visitando a cruz, você não está crucificado. Pastor, mas eu sei que eu sou pecador, mas fulano, você não sabe, irmão, porque se você soubesse, você diria assim: pastor, eu estou nem preocupado com fulano, porque o meu pecado é pior. Quando eu estou na cruz, eu olho para o lado, eu só consigo dizer uma coisa: não importa o que você fez, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quando eu estou na cruz, eu não consigo dizer: você é ladrão, hein? Quando eu estou na cruz, eu não consigo dizer: mas você é bandido, hein? Não. Quando eu estou na cruz, eu digo: olha, hoje mesmo a gente vai chegar junto no céu. Cruz não é lugar de vitimismo, de dizer: ah, pastor, mas fizeram, falaram. Não, cruz é lugar de falar: pastor, eu preciso. Sabe por quê, querido? Que eu preciso reconhecer a minha culpa. Porque cruz é lugar de dor e vergonha. Dor, porque dói dizer não para o pecado. E vergonha, porque eu preciso confessar a minha culpa para receber salvação. O problema é que a gente vai para a cruz e diz assim: Senhor, obrigado por morrer por mim, perdoa os meus pecados, amém. Jesus diz: cruz é lugar de vergonha. Quem nunca ouviu 291 da harpa, a vergonha da cruz. Cruz é lugar de vergonha porque na cruz eu exponho as minhas fraquezas, os meus pecados, as minhas mazelas. Lembra que eu disse para você que a cruz ficava na entrada da cidade de Jerusalém? Do lado de fora da cidade, porque não podia ficar do lado de dentro. Todo mundo que estava chegando para a festa da Páscoa, antes de entrar na cidade, olhava e via os homens pendurados. Com um detalhe: Roma tinha uma prática muito interessante. Eles escreviam numa tábua o crime que aquela pessoa cometeu e colocavam em cima da cruz, para que todo mundo passasse, visse a pessoa sendo punida, visse a pessoa com a pena de morte, soubesse o crime que ela cometeu, para que servisse de exemplo, para que ninguém mais cometesse o mesmo crime. Só que quando eles chegam, eles olham para um, talvez viram bandido, ladrão, assassino, e quando olham para Jesus, não tinha crime para colocar em Jesus, e para Jesus eles escreveram assim: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Aleluia. Se a cruz não te causa vergonha, irmão, você está subindo na cruz errado. Se você ainda não conseguiu confessar os seus pecados e dizer: Senhor, eu preciso confessar cada um dos meus pecados para o Senhor. Pastor, mas pelo amor de Deus, pastor, tem coisas que eu fiz que até eu tenho vergonha. Pois é. Pastor, mas Jesus sabe. Não, ele pode ter certeza que ele sabe. Mas Romanos diz assim: se com o coração credes para a justiça e com a tua boca confessares para a salvação. Pastor, mas é vergonha. Cruz é lugar de vergonha, irmão. Cruz é lugar de dor, de vergonha. Só que cruz, depois que Jesus passou por ela e venceu, ela se tornou também para nós um lugar. A diferença maior de irmos para a cruz hoje é porque quando nós vamos para a cruz hoje, nós encontramos Jesus lá. Eu vou dizer de novo: a diferença é que hoje nós vamos para a cruz e encontramos Jesus lá. É por isso que Paulo fala: já estou crucificado com Cristo. Jesus não está no madeiro na entrada de Jerusalém. Não, não. Eu estou falando de algo espiritual. Daquele madeiro ele desceu, ressuscitou ao terceiro dia. Mas eu estou dizendo de uma maneira espiritual e figurativa. Paulo diz: nós estamos crucificados em Cristo. Se coloque em pé, por favor, comigo. Sabe, queridos, quando eu vou para a cruz e eu encontro Cristo, tudo que eu sou é transferido para Ele, e tudo que Ele é
é transferido para mim. Quando eu encontro Cristo na cruz, eu posso levar toda a minha acusação. Na cruz eu posso levar toda a minha condenação. Na cruz eu posso levar toda a minha humilhação. Na cruz eu posso levar toda a minha dor, toda a minha ofensa, toda a minha rejeição. Na cruz eu posso levar tudo aquilo que me machucou, que me feriu. Na cruz é lugar de nós levarmos tudo aquilo que nos acusa, tudo aquilo que nos causa dor e sofrimento. Colossenses 2 diz assim: toda cédula que era riscada contra vós foi cravada na cruz. Tudo aquilo que o nosso adversário preparou contra as nossas vidas, Jesus está dizendo para mim e para você hoje: traz na cruz. Leva para a cruz hoje. Queridos, olha, eu quero muito que esse não seja mais um culto para você. Eu quero muito que não seja mais um culto de ceia, onde você ouve falar que Jesus morreu. Não. Esse culto precisa ser um culto diferente para a gente. Pastor, mas o que o senhor vai fazer diferente? Não, irmão, eu não posso fazer nada a não ser anunciar a palavra. Mas eu preciso que você tome a iniciativa de dizer: Jesus, eu estou disposto a ir para a cruz hoje. Eu estou disposto a ir para a cruz e renunciar aos meus desejos, às minhas vontades, às minhas razões. Eu estou disposto a ir para a cruz e dizer não para mim mesmo. Eu estou disposto a ir para a cruz e passar vergonha. Eu estou disposto a ir para a cruz e voltar atrás em decisões que eu tomei. Eu estou disposto a ir para a cruz e pedir perdão pelos meus erros. Eu estou disposto a ir para a cruz e pedir perdão até por aquilo que eu não fiz, mas se preciso for, eu te peço perdão. Eu estou disposto a ir para a cruz. Eu estou disposto a ir para a cruz hoje e deixar na cruz toda ofensa que me fizeram, todo mal que me fizeram, tudo que me prejudicaram, tudo que fizeram contra mim. Jesus, olha, eu preciso deixar na cruz. Sabe, querido, a gente está carregando muita coisa que não precisava carregar. Escuta o que eu estou te dizendo. A gente carrega muita coisa que não precisava carregar. Jesus disse assim: vinde após mim e tomai sobre mim o meu jugo e o meu fardo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A gente está carregando coisa que não precisa carregar. A gente está carregando coisas que fizeram com a gente, coisas que nós fizemos, coisas que provocaram na nossa vida, coisas que nós provocamos, que nós não precisamos carregar. Carregamos lixos emocionais que não precisamos carregar. Carregamos pesos, culpas que não precisamos carregar. Pastor, mas aonde eu largo tudo isso? Na cruz. Na cruz é lugar de substituição. Na história da cruz nós somos o Barrabás e alguém pega nosso lugar na cruz.